aí, Saiyajins e Saiyajinhas de todo o planeta Terra. Meus amigos, de tanto vocês pedirem, a gente resolveu fazer a parte 2 dos jogos esquecidos. Meu amigo, e dessa vez, depois do grande sucesso do nosso vídeo sobre os jogos esquecidos do PS1, vocês comentaram, vocês gostaram, a gente resolveu trazer a parte 2, que é justamente os jogos esquecidos do PS2, meu amigo. E tem muito jogo bom aqui nessa lista aqui, que provavelmente você não deve ter jogado, outros você deve ter jogado, obviamente, mas isso não deixa de ser bom, porque a lista tá muito boa. A gente se empenhou bastante para trazer o melhor para vocês. Então é isso, jogos que você deveria ter jogado do PS2, mas não jogou. E para quem não sabe, esse canal se chama Kuririn CR, aqui trazendo novidades sobre videogames, sobre jogos antigos e muita nostalgia. Meu amigo, aquela parte que ninguém gosta é justamente as regrinhas do Kuririn. Toda a tier list que a gente traz sempre tem regras, e eu vou apenas citar duas delas. Basicamente, a lista é formada pela minha opinião e também pelo meu estudo feito sobre esses jogos, também jogos que eu também joguei, tá certo? Então, talvez alguns jogos aqui ou outro você tenha jogado, mas o ambiente coletivo, a maioria das pessoas não jogou o jogo. E também a parte 2 também da nossa regra é justamente falando que esses jogos que estão aqui, a maioria não foi bem na bilheteria, e isso trouxe também um esquecimento ao jogo, e é por isso que, apesar de o jogo ser excelente, ele estará na lista do Kuririn. Fora isso, lembre-se de sempre comentar com muito respeito. Se você discorda da minha lista, coloca aqui o seu comentário aqui embaixo no nosso vídeo, e vamos embora para a lista. Meu amigo e minha amiga, se você viveu os anos 2000, basicamente, você sabe, jogos que mais o pessoal era apaixonado era justamente os jogos de FPS. Meus amigos, e provavelmente falando mais de Counter-Strike. Meu amigo, Counter-Strike 1.7 foi um jogo lendário que muita gente queria jogar e ia para a locadora, gastava o seu dinheiro só para jogar esse lindo jogo. Obviamente, nem todo mundo podia jogar esse jogo em casa, porque tinha que ter um computador no mínimo aceitável, coisa que esse jovem que fala com vocês não tinha. Meu computador, cara, era parecido com o computador da Xuxa, meu irmão. Para rodar basicamente os jogos de campo minado, eu tinha que fazer basicamente com engenharia pro computador rodar, cara. Então era muito ruim, cara, obviamente, né? Por incrível que pareça, nós tínhamos um PS2 em casa, né? Depois de muito insistir pro meu pai, ele conseguiu comprar com dinheiro suado. A gente tinha um PS2 usado, e aí eu queria um jogo que fosse parecido com Counter-Strike e eu não conseguia encontrar. Os jogos eram muito modo carreira, era estilo 007, esses estilos Resident Evil. Só que eu queria uma coisa mais pé no chão, mais tática, mais, sei lá, de ação. E aí eu encontrei o SWAT do PS2, e é justamente o nosso 6º lugar dessa lista de jogos desconhecidos que são muito bons, cara. E aí eu resolvi testar e dar uma chance basicamente para o jogo, e que eu não me arrependi em nada, cara. O jogo, além de ser muito bonito, até hoje é um jogo muito bacana, é muito bonito esse jogo. A capa dele é muito interessante também, de ação, de tiro, as armas, as missões são muito legais também, cara. É um jogo excelente. O jogo saiu em 2003, esse jogo da SWAT, e foi desenvolvido pela Global Strike Team e também publicado pela Universal Games, e ele foi também distribuído aos consoles do PlayStation 2 e do Xbox clássico. E meu amigo, até hoje eu acho um jogo muito bacana, cara. É um jogo muito interessante, entendeu? E é aquela pegada meio Counter-Strike, só que uma pegada de campanha, cara, entendeu? Um mau estilo de medalha de honra, basicamente, porém um estilo mais tático, de ação, de missão, cara. E é muito da hora os bônus que você ganha nesse jogo também. As fases são muito bonitas. O sistema de câmera, se eu não me engano, ele usa o sistema de câmera que não existia na época. Então ficou um jogo bem datado e bem legal até hoje, né? Inclusive eu tenho que rejogar esse jogo pra, tipo, me liberar memórias e dopamina da minha infância, cara. Então nosso 6º lugar fica com SWAT. Um jogo que basicamente ele é bem simples, mas ele é muito bem feito no que ele se propõe. SWAT do PS2, que eu aposto que você nem deve ter noção de quanto esse jogo ele é bom, e você nem deve ter jogado, aliás, né? Meu amigo, quem não gosta de música? Eu adoro música, inclusive eu sou músico. E o que você não sabia é que na época justamente da era de 2000 a 2010 e um pouco antes,
o estilo que mais predominava era justamente o hip hop, ou rap também, se você preferir. E cara, esse estilo, ele era muito hypado. Antes de a gente ter a Anitta, antes de a gente ter esses artistas de hoje, que eu não gosto muito, o hip hop, né, era muito bem aceito pela galera, né? Pela juventude, pelo pessoal da minha escola. Então, cara, era muito bom escutar esse estilo, cara. E, obviamente, também nós tínhamos rappers que se destacavam, como é o caso do Eminem e também como é o caso do 50 Cent, meu amigo. E o que você não sabia e que vai lhe surpreender é que o 50 Cent, ele tem um jogo de PS2, cara. Pasme. Além dele ter uma participação no Def Jam, ele tem um jogo próprio também. Ou seja, um jogo que conta a sua história, né? E basicamente um jogo que é um pouco baseado naquele filme dele, Fique Rico ou Morra Tentando, basicamente, que é um baita de um filme. Eu recomendo muito você assistir esse filme muito da hora. Obviamente, o jogo é muito parecido, a história do filme com um jogo é muito parecido. Obviamente você controla, né, o 50 Cent, e é muito bem feito o jogo, cara. A capa do jogo é fenomenal, cara, basicamente. Pouca gente jogou esse jogo. E eu ficava um pouco espantado na época, cara, porque eu gostava muito desse jogo. E depois eu fui entender o porquê essas pessoas não conhecer o jogo do 50 Cent. E aí, pesquisando nesse vídeo, eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. Basicamente, como a história do jogo, ela envolve muito contrabando, muitos países bloquearam a venda desse jogo, justamente para não incentivar os jovens da época a jogarem esse jogo. Então o jogo começou a ser um pouco nerfado, né? Em outras palavras. Mas aí você pensa, pô, o GTA é bem pior que esse jogo, porque o GTA San Andreas não foi nerfado, basicamente, e o jogo do 50 Cent foi nerfado. Obviamente porque o 50 Cent ele é bem mais popular. Então, com a fama do 50 Cent, o jogo ia explodir, né? Obviamente, e as pessoas, né? Os líderes da época, eles tinham medo, entre aspas, né? Desse jogo meio que influenciar os jovens. Tipo, eles já estavam sofrendo muito com contrabando. Um país como a Austrália, basicamente, foi um dos países que bloquearam esse jogo. Muitos países fizeram a mesma coisa, e isso acabou impactando nas vendas também do jogo, o que fez muita gente não conhecer o jogo do 50 Cent, que é o baita do jogo, um jogo muito bom. Outra coisa também, pela rotina do 50 Cent, que era um rapper badalado na época, né, e muito badalado, cara, fazia turnês mundiais, de mais de 2 anos de turnê, ele não tinha tempo para divulgar o seu próprio jogo. Olha que grande ironia do destino. Então o jogo dele acabou ficando no esquecimento, meu irmão. O que é uma grande pena, cara, porque é um jogo muito bom, cara. A ação do jogo é muito legal, entendeu? Toda a atmosfera do jogo, que é meio gangster, né? Aquela briga de gangue, cara, é muito da hora. O sistema de armas também. O principal, obviamente, o Vicente, é muito da hora também, é muito massa. A capa do jogo é lindíssima. Inclusive, toda vez que eu ia comprar o jogo, eu sempre via essa capa, achava muito maneira. Eu olho muito as capas, pessoal, já deu pra perceber nisso, tá? Outra coisa que você não sabe, curiosidades, é que justamente um dos personagens, quem faz a voz é o Eminem também. E também o outro personagem, quem faz também é o Dr. Dre também. Cara, então é um jogo muito da hora. Eu recomendo você jogar esse jogo. O jogo envelheceu muito bem, viu? Como um vinhozinho muito bom. Obviamente você não deve ter nem suposto e idealizado na sua mente que o 50 Cent tem um jogo, mas ele tem, e eu recomendo muito você jogar. O jogo é para PS2, então, meu amigo, vai ter que ou baixar no emulador ou comprar um PS2, mas eu recomendo até o dia de hoje jogar 50 Cent. É isso aí, vambora. Meu amigo e minha amiga, toda família tem um filho favorito e um filho que não é tão favorito assim. Meu amigo, e nessa família que eu vou falar é justamente a família Capcom. E a Capcom, tentando se reinventar e também tentando ficar rica e farmar dinheiro, ela começou a ampliar a sua variedade de jogos. Por exemplo, ela fez justamente o Resident Evil, né, que todo mundo conhece. Aí ela ampliou e fez basicamente uma cópia muito boa, que eu gosto muito, de No Crisis. E aí ela tentou fazer isso também no futuro várias vezes também. E aí também ela fez um jogo chamado Devil May Cry, que você obviamente conhece, o Dante, o Caramba 4, né? Jogaço. E aí ela tentou fazer também uma replicagem com Devil May Cry e criou um jogo chamado Shout of Legends, basicamente, que é um jogo de hack and slash, né, muito respeitado e um jogo muito bom, e que eu duvido que você tenha jogado esse jogo, porque eu acho que eu era o único ser humano que jogava esse jogo. Ó, você tem ideia, tinha uma locadora lá na minha cidade. Eu morava em Brasília e lá tinha uma locadora
no Paranoá. Paranoá é uma cidade de Brasília, uma cidade do gueto, basicamente, mas é uma cidade muito boa. E lá tinha uma locadora. Na época, eu e meus irmãos não tínhamos dinheiro para ter um PS2, né? Então, a gente jogava muitos jogos na locadora. Meu pai dava 10 reais, tipo, a gente dividia, né? Esses 10 reais e cada um pegava um pouco e a gente jogava lá. E eu lembro que era 1 hora, né? Basicamente, 2 reais 1 hora, por aí, sei lá. E aí, eu sempre pedia esse jogo. Eu não sei porquê, cara. Eu achei o nome massa, né? Eu achei a capa legal. Falei, cara, me dá esse jogo aí, eu quero jogar esse jogo aí. Aí eu começava a jogar. E aí, cara, eu percebi que o jogo é muito parecido com o Devil May Cry, entendeu? Só que isso não é uma coisa ruim, entendeu? Isso é até uma coisa legalzinha, cara, entendeu? Os personagens são parecidos, entendeu? O jogo é parecido, o estilo de luta é parecido, porém ele tem um certo charmezinho, né? Entendeu? Os personagens são até legaisinhos, né? E também tem outra coisa muito boa que você também pode selecionar outros personagens após zerar o jogo, se eu não me engano. Então, isso é muito bom. Eu tô falando aqui de zerar o jogo, mas eu nunca consegui zerar a jossa desse jogo, cara. Porque o jogo, ele é um pouquinho longo e toda vez que eu começava a jogar o jogo, obviamente, eu não conseguia zerar porque meu tempo na Lan House acabava, que aí eu ficava indignado. Mas uma coisa que eu gostava muito desse jogo, que me fez gostar dele e escolher ele para jogar, é justamente a sua satisfação de meter a porrada em várias hordas de monstros, cara. Então isso é muito legal, os combos que é feito através do protagonista, que parece que ele tá com cabelo de miojo, né, sei lá, cabelo meio rosa, sei lá, meio vermelho. Mas cara, tirando toda essa espalhafatosa que a Capcom fez, cara, o jogo ele é muito bom. Entendeu? A temática do jogo é muito bom. Eu não sabia ler inglês na época, então eu não entendia nada, mas eu achava o vilão muito estiloso, aliás, também, né? Mas é isso, cara. O jogo é uma cópia do Devil May Cry, mas é aquele irmão que... ele é legal. Ele é feinho, mas ele é legal. Mas é isso, cara. Aqui o nosso quarto lugar fica justamente com Shout of Legends, entendeu? Um jogaço, eu recomendo você jogar, mas assim, vai com as expectativas baixas, porque o jogo é bom, mas não é um Devil May Cry, viu? Então pega leve com o jogo, valeu, pessoal. Então eu recomendo muito você jogar. Eu gosto basicamente desse jogo. Porém, eu vou entender se você não gostar, né? É um jogo bem peculiar, cara. Mas é isso, Shadow of Legends. E aí, nossa listinha. Vamos embora pro próximo. Sim, meu amigo, quem não gosta de um bom jogo que tenha muita história, muita estratégia também e muita aventura? Basicamente esses 3 atributos combinam muito com um bom jogo de RPG. RPG, pra você que não sabe, é um jogo de muita tática, com muita história e muita fantasia, cara, basicamente. E muitos jogos de hoje em dia são assim, como é o caso do Final Fantasy. O Final Fantasy, ele cresceu e multiplicou muito na franquia PlayStation, nos consoles da PlayStation, basicamente do Final Fantasy 7 até o Final Fantasy 12, que basicamente eu acho que, se não me engano, foi o último título do PS2 de Final Fantasy. Cara, jogos extraordinários. Porém, eu com minha cabecinha limitada, eu gostava muito de hack and slash. Eu não tinha paciência para aquele jogo meio que tático, cara. Eu era adolescente, tinha meus 18 anos, então eu tinha meu cérebro cheio de dopamina, pronto para testar mecânicas e jogar e matar bosses e etc. Porém, eu não via toda aquela beleza, né, e toda aquela estrutura de jogo bonito que era justamente os RPG, principalmente dos Final Fantasy, cara. Uma coisa que meu primo, que era mais velho que eu, ele já tinha, cara. E, cara, eu entendi. Eu falei, pô, esse cara devia estar jogando Deus da Guerra, por que ele tá jogando Final Fantasy? Entendeu? E aí, pronto. E, todavia, entretanto, algumas pessoas pensando nessas pessoas como eu, que tinha, uma certa facilidade de jogar jogos que tem mais combate, né? Obviamente, eles começaram a mixar o sistema de RPG justamente com o sistema de combate. E o primeiro jogo que eu vi fazendo isso e que eu joguei, e aí que foi a minha porta de entrada para os jogos de RPG, foi justamente o Final Fantasy XII, basicamente. Mas ele não é o nosso game dessa lista. Porque Final Fantasy XII, ele é um game conhecido, vamos concordar, né? É um game que ele mixou tanto o estilo de batalha bem feito, como o estilo de RPG, histórias românticas, histórias de aventuras lindas, cara. Trilha sonora impecável também, jogaço, cara. Meus jogos preferidos da minha vida, viu, pessoal? Já digo logo, Final Fantasy XII. Porém, era um jogo muito famoso. Por que eu tô falando desse jogo? Porque muitos jogos, ao ver o sucesso do Final Fantasy XII, eles começaram a querer rivalizar com ele. E aí que entra o nosso terceiro lugar, que é justamente um dos jogos que pouca gente conhece, mas é um jogaço, que é o Rogue Galaxy para PS2. Um sistema de RPG meio espacial, cara, que é muito estranho, né? Pô,
você vai combinar espaço com RPG, o que tem a ver espaço, pirata, RPG, cara, é uma coisa meio louca, né? Uma coisa meio doida da cabeça. Porém, os caras tiveram a proeza de fazer isso dar certo. Basicamente, o jogo foi lançado em meados de 2005 a 2007, né? E chegou na América do Norte em 2008. Um RPG basicamente desenvolvido pela Level 5, basicamente, e saído para PS2, cara. Mas o que você não sabe é que esse jogo, ele consegue fazer isso que eu te falei. Ele consegue mixar aquele sistema de batalha mais mecânico com uma história linda e impecável, com trilhas sonoras lindas também, e com a liberdade que você tem nesse jogo. Meu amigo, que jogo cheio de liberdade. Eu lembro que quando eu era pequeno, basicamente, a gente sempre jogava muitos jogos de ação, né? Deus da Guerra, etc. E aí meu primo, que era um pouco mais velho que a gente, ele sempre jogava esses tipos de jogos, RPG, Final Fantasy, né? Basicamente, e o Galaxy. E eu fiquei apaixonado pelo gráfico do jogo, cara. É um jogo muito bonito, cara. Entendeu? Até hoje eu acho o jogo muito bonito, por que pareça. Cara, é até uma coisa que eu abro aspas aqui pra falar. Os jogos de PS2, eles têm um gráfico muito bonito, já percebeu, cara? Os jogos do Naruto, os jogos basicamente do Resident Evil, os jogos do Final Fantasy, cara. Cara, Final Fantasy 12, o gráfico é lindo. E o Rogue Galaxy não fica atrás, os gráficos também são muito bonitos. Os personagens são altamente carismáticos, cara. Você decora o nome de todo mundo ali, cara. É muito da hora. A jogabilidade, o sistema de você poupar os itens na hora certa, usar as habilidades na hora certa. Os bosses também são bem interessantes de enfrentar. Eu recomendo muito esse jogo. O Rogue Galaxy, ele é um jogo que você não jogou, eu tenho certeza, porque você não tem culpa também, até porque o jogo foi destruído pelo Final Fantasy 12, que pra mim é o melhor jogo que eu joguei. Eu já digo aqui, ó, através do Final Fantasy 12 eu te rompi meu preconceito e eu consegui jogar outros jogos muito bons, como é o caso do Rogue Galaxy. Então, o nosso terceiro jogo que você deveria ter jogado, mas não jogou, é justamente o Rogue Galaxy. Dê uma chance pra esse jogo, viu, pessoal? Jogaço, valeu! Para falar do nosso segundo lugar, a gente tem que voltar no tempo, a grande era dos grandes imperadores, basicamente a era que a Itália era o centro do mundo. Basicamente estamos falando de Roma, Roma. E quando a gente fala de Roma, a gente lembra de quê? Filme. E a gente lembra do quê? Gladiador, basicamente um dos maiores filmes já lançados de todo o universo, o General Máximo, né, cara? Que filme espetacular, cara. Dirigido pelo Ridley Scott, basicamente, que fez muitos outros filmes bons. E aí, aproveitando toda essa vibe do anos 2000, né? Gladiador, guerreiros, imperadores, né? Luta, ação. As franquias dos jogos começaram a querer adentrar por esse ramo, que é um pouco perigoso. Dificilmente você via um jogo de Roma, sei lá, que desse certo, né, cara? Salve Obelix e Asterix, era um jogo muito bom, cara. E envolvia Roma, né? Mas essa aqui é a parte, né? Eu gostava muito de Obelix, nossa. Porém, toda vez e tanto, faltava um grande jogo, né, que simulasse o Império Romano, simulasse o Império dos Gladiadores, né, aquelas lutas pela vida deles, né, que na verdade os gladiadores são escravos, não sei se você sabe, eles são escravos, né, lutando pela sua liberdade. Então faltava vamos falar a verdade, faltava aquele sangue na arena, né. Pensando nisso, basicamente, meu amigo, foi lançado um jogo que eu sei que você já deve ter ouvido ou visto ele, mas você não sabe o nome. Basicamente, eu tô falando do Shadow of Roma. E você vai falar, nossa, muita gente já jogou esse jogo. Meu amigo, desculpa falar a verdade, mas pouca gente conhece o Shadow of Roma no PS2, cara. Ele foi meio que engolido pelas outras franquias. É um jogo muito de nicho. E pra quem é historiador, cara, basicamente o jogo, ele é muito bom. Justamente ele conta a história do Agripa, né? Você conhece o Agripa, você joga com ele na primeira parte do jogo. Depois você rejoga o passado dele como imperador, cara. Que é uma das partes que eu achei tão maneiro, cara. As missões de furtividade lembra muito também o Metal Gear, cara. Você tem que matar, basicamente você tem que invadir os caras sem ser visto, porque você é apenas um gladiador ali, e se você for pego, meu amigo, já era, né? Então, cara, é muito bom. O jogo também aparece um dado histórico muito importante, que é o assassinato de César. Também tem a batalha final, que é épica, basicamente, cara, um jogaço. E eu lembro, cara, que eu vi esse jogo basicamente na Play TV, que era justamente um canal de TV, que eu já citei ele aqui, né? A Play TV, a Game TV, se não me engano, Game TV, aliás, a Game TV, ela passava muitos jogos e
passou o trailer desse jogo, eu achei tão maneiro, cara. Tão maneiro, cara. Eu falei, cara, eu quero jogar esse jogo um dia. E não deu outra. Um dia eu consegui jogar esse jogo, Shadow of Roma, cara. E, cara, que jogo violento, meu amigo. É muito violento, viu? Não recomendo você jogar perto da sua mãe e do seu pai, não. Eles vão mandar você desligar o videogame, cara. Vou falar a verdade, cara. E talvez seja justamente por essa grande violência que o jogo não vendeu tanto, né? Obviamente, muitos pais não devem ter deixado você jogar o jogo, cara. Tem muita decapitação. Na verdade, é um jogo bem real, porque, na verdade, o sistema de gladiadores era esse sistema mesmo, cara. O sistema de retaliação, daquilo mesmo. O ambiente político também, tem muita politicagem no jogo também, que lembra muito Roma, né? O berço da política, né? Também o berço da brutalidade. E o que tem de brutalidade, cara, nesse jogo? Eu lembro também que uma das coisas que eu mais gostava desse jogo, cara, é que você pode pegar muito tipo de armas. Por exemplo, você começa com uma espadinha, sei lá, daqui a pouco você mata um general romano, você pode pegar a arma dele. Tem armas grandes, tem escudo, entendeu? Cara, dá pra você pegar as montarias, os cavalos. Cara, aparece toda aquela cidade de Roma, né? Todo aquele sistema de Roma, entendeu? Os imperadores, o Agripa, cara. Jogão, cara. Eu não tenho nem muito o que falar desse jogo. O jogo se vende sozinho. Porém, todavia, entretanto, né? O jogo ele não conseguiu se vender. Eu não sei se foi uma falta de comunicação com a Capcom. O jogo é da Capcom. Eu não sei se a Capcom quis priorizar Resident Evil, sei lá, porque foi lançado na mesma época do Resident Evil 4. Então, eu não sei o que aconteceu com esse jogo, cara. Mas o jogo ficou obsoleto, antigo e o pessoal nem dá muita bola. Mas eu considero esse jogo o melhor jogo de gladiador já feito. Eu sei que tem esses novos jogos de gladiador, de Roma e tal. Só que, cara, não se compara, cara. O Shadow of Roma, a liberdade que você tem nesse jogo de fazer os combos, de poder pegar novas armas, de você ver toda aquela história, cara. E o jogo só saiu pra PS2, viu? Então, meu amigo, não tem pra PC, não tem pra Xbox, não te vira. Tem que se jogar no PS2, cara. E no emulador, o jogo trava bastante, viu? Então, meu amigo, compre o PS2, recomendo. O jogo é muito bom, cara. Vamos ver os tambores, porque chegamos ao nosso pódio e ao nosso primeiro lugar, cara. Esse jogo aqui você não jogou. Eu vou dizer que você não jogou porque você não jogou, filho da mãe. Porque o jogo é muito bom, cara. Talvez um dos melhores jogos. É o melhor, talvez. Um dos melhores. Vou falar aqui. Tá entre os 5 melhores jogos do PS2. E muita gente não jogou. O que eu acho uma grande pena, cara. Um jogo que tá à frente da sua época. Um jogo que ele tem tudo. Sabe que é um jogo perfeito? Que ele tem multiplayer, ele tem viagem no tempo, ele tem ação, ele tem diversão, comédia. Ele também tem temas sérios, também temas profundos. Os personagens são altamente carismáticos. Não falta personagem carismático, cara. Esse jogo aqui é o nosso primeiro lugar. Mas antes de eu falar, eu vou segurar essa bomba aqui. Eu quero que você se inscreva no canal do Kuririn, que o vídeo tá muito bacana e você... Só de ter chegado aqui, cara, eu sou muito grato a você. E como é que você repartilha essa gratidão que eu tô sentindo? Se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo. E é isso, pessoal. Mas é isso, cara. Esse jogo, ele é extraordinário, cara. Talvez o melhor jogo, talvez um dos melhores jogos que eu joguei com meus irmãos, cara. Completo. Sabe que quase perfeição é esse jogo. Eu tô falando dele, meu amigo. Um jogo de tiro, um jogo de comédia, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E é justamente ele, Time Splinter 2. Se você jogou esse jogo, você é um baita do mentiroso. Porque esse jogo aqui, ele é meio que uma rara joia do PS2. Um jogo meio que obsoleto, cara. Um jogo que foi desenvolvido justamente pela franquia que fez 007, GoldenEye do 64, também Perfect Dark também. Então o jogo ele mexe muito com viagem no tempo e também mexe muito com investigação. Temos de espionagem, cara. E tem muito nesse jogo, porque esse jogo foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Zerei, fiz todas as missões, joguei modo multiplayer, modo campanha também. Jogo extraordinário. Inclusive, por favor, faça um remake do Time Splinter, por favor, por favor. Cara, que jogo bom, cara. O jogo tem espionagem, tem tudo, cara. E isso ficou até um pouco evidente. Ao pesquisar e fazer esse vídeo, eu fui saber quem era a desenvolvedora desse jogo. É justamente a Free Radical Designs. E eles fizeram também o 007 GoldenEye, basicamente do Nintendo 64, e também o Perfect Dark. Então, e também que tem aqui também no Time Splinter de forma muito comédia, cara. Cara, esse jogo ele é muito divertido, cara. E é um jogo que tem tudo. Zumbi,
Tem aqui. Ah, tem monstro? Tem aqui. Monstro invisível? Também tem aqui. Chefes caóticos, chefes com cara de cervo tentando matar você? Também tem aqui, cara. Armas, cara. Tudo aqui que tem, tudo pra se imaginar. Arma de flame, de fogo. Tem arma de lança-míssil. Tudo que você imaginar, cara. Magno, tudo, cara. O sistema de campanha desse jogo, ele é obsceno de tão bom, cara. Você pode zerar o jogo justamente no modo cooperativo com seu amigo. Eu zerei esse jogo com meu irmão, mas também multiplayer offline do jogo, cara, também, que você pode jogar com 4 pessoas. E olha, eu lembro muito bem que esse jogo só tinha na locadora. Então eu não consegui achar esse jogo para vender, para você ver como o jogo ele é desconhecido, cara. Mas tinha um locador aqui no Ceará, onde a gente mora, né, basicamente, que ele tinha esse jogo, Time Splinter, né, Time Splinter 2, e tinha esse jogo tanto pro Xbox clássico, quem lembra do Xbox clássico? Tinha esse jogo pro Xbox clássico, inclusive a única locadora que tinha Xbox, talvez no Ceará todinho, era a locadora aqui que tinha na casa, na nossa casa aqui. A locadora da minha cidade, cara, basicamente. Eu nunca tinha visto um Xbox. Foi lá que eu vi a primeira vez um Xbox. Eu achei tão lindo o videogame, tão lindo, entendeu? E aí tinha o Time Splinter 2 pro Xbox e também pro PlayStation 2. O Xbox, pra quem não sabe, ele já tem um acesso para você jogar com 4 controles. E aí que era a diversão, meu amigo, de jogar Time Splinter. Você não entende, cara, que Time Splinter era aquele sistema de parecido com 007 do GoldenEye. E também tinha esse sistema também no Xbox. Então a gente jogava 4 players, um jogo muito bem feito, cara. Como esse jogo é bem feito, cara. Quem lembra dos macaquinhos? Quem lembra do zumbi? A fase do zumbi da mansão, cara, é extraordinária, cara. Eu me empolgo falando desse jogo. Esse jogo, ele é muito bom. O principal, obviamente, é o Cortez, que o cara é a cópia cuspida, cagada do Vin Diesel, do Toretto, cara. O bicho é o Vin Diesel. Muito bom, cara. Também tem aquele cara do bigode lá, que eu esqueci o nome dele, da boca de calça de sino. Cara, tem aquela menina, né, da mochilinha e tal, que, cara, a linha cômica desse jogo é muito engraçado, cara. Eu recomendo muito esse jogo, cara. É tipo, primeiro lugar, Forever. Ó, tá, ó, eu vou botar aqui a lista dos jogos que eu mais gostei do PS2. Vamos lá. Vou botar Resident Evil 4, certo? Shadow of Colossus, né? Obviamente, né? Eu não sou trouxa. E aí também eu vou colocar também Resident Evil Código Verônica. E aí eu coloco o Time Splinter, meu irmão. Porque o Time Splinter tem que estar no meio, cara. Que jogo bom. Se fosse pra levar pra ilha, eu levaria Time Splinter. Jogue Time Splinter 2, criança. Tu tá perdendo um jogaço, cara. Bem feito. O que você... Tu olha o jogo, tu acha que o jogo ele não é da época que ele saiu, cara. Então... Jogo excelente, cara. Jogo excelente, cara. E tá de parabéns. Infelizmente o jogo não é conhecido. Eu não sei há um motivo o jogo não ser conhecido. Eu acho que o jogo só não é conhecido, vamos falar a verdade, porque o jogo é um baita jogo estranho, mano. O jogo foi lançado em 2002 e ele não vingou, cara. Mas é um jogo muito bom, cara. Tem o Time Splinter 1 também, pessoal, mas eu particularmente eu não gostei, certo? Eu prefiro o Time Splinter 2, ele é mais completo, a história dele é melhor, ele é mais bem desenvolvido, o sistema de batalha é muito bom, cara. Ó, eu te desafio você jogar esse jogo e você não gostar, cara. É impossível, cara. Eu não sei porque esse jogo não estourou, sinceramente, entendeu? Não faz sentido, mas é isso. Joguem Time Splinter 2. E é isso, fica o nosso primeiríssimo lugar, mais do que recebido, nosso rei da nossa tier list, Time Splinter 2, diversão, ação, muita história e muito também terror. É isso aí, isso é Time Splinter 2. Valeu, pessoal, tamo junto e é isso. You go first. Okay. Pessoal, o vídeo do Kuririn chegou ao fim, olha que pena, mas não fique tão triste assim, temos vídeos toda segunda-feira, quinta-feira e sábado, você tem um encontro marcado com o Kuririn. E lembre-se, pessoal, comente o vídeo, é muito importante que vocês comentem o vídeo. Se você gostou, se você não gostou, comente o vídeo aqui embaixo, curta, ative o sininho e principalmente agora, ative a opção de hype o nosso vídeo, porque isso ajuda muito. Espero que você tenha gostado. E é isso, pessoal, lembre-se, o melhor vídeo será sempre no próximo. É, meu amigo, e é isso aí, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e valeu!
vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of